O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, sexta-feira, hoje, muitas bênçãos e graças de Deus para nós, todas juntas, que até a gente nem se percebe direito e por isso mesmo nem se esperta para acolhê-las. Primeira sexta-feira do mês, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Sexta-feira, toda sexta-feira é para elevarmos o nosso pensamento à misericórdia de Deus. Como dizemos na consagração do mundo à divina misericórdia, que Deus Pai misericordioso manifestou o seu amor em seu Filho Jesus Cristo. Hoje também comemoramos a memória de São Martinho de Lima, este santo tão conhecido, tão popular no seu tempo, tão amado, que o chamaram Martinho da Caridade. E hoje também, Pai do Céu nos dá uma palavra muito forte, esta aqui tirada do Evangelho de São Lucas. É bom lembrar que o evangelista São Lucas, ele se preocupa em apresentar Jesus num gesto como o Cristo Redentor, os braços abertos, aquele lá sobre a Guanabara. São Lucas apresenta Jesus com os braços abertos para a humanidade. E de um modo particular, para a humanidade que não estava contemplada nas bênçãos e nas promessas estipuladas para o povo eleito. Grande maior parte, portanto, da humanidade parecia não participar das bênçãos dos patriarcas da lei, de Abraão, de Isaque e Jacó. E o evangelista São Lucas nos mostra Jesus, pois, resgatando esta enorme porção da humanidade que não fazia parte do povo judeu. E São Lucas nos apresenta exatamente Jesus sempre em gestos universais, sempre em gestos inclusivos, ou seja, que inclui, como no episódio de hoje, que é exatamente para manifestar a misericórdia de Jesus. São Lucas é o evangelista da mansidão do Cristo, da sua misericórdia, Deus que visita o seu povo.
E o trecho de hoje nos apresenta exatamente isto, já disse. Acontece que Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Fariseu graduado, até tinha posses para poder oferecer um jantar. E enquanto estavam lá, diz que eles ficaram de olho, aqueles dois olhos, assim voltados para Jesus. E foi apresentado a Jesus um hidrópico. Hidrópico é com H. E quer dizer uma pessoa inchada. Esse inchamento, inchação, pode ser localizado nas pernas, nos braços ou no corpo inteiro. Vocês já imaginaram então a dificuldade da pessoa se locomover, porque acabava ficando inchado? A gente diz, está gordo. Não é bem gordura, é um inchaço. E devia já estar retirado, porque se a pessoa está assim, está imprópria para aparecer em público, retirado, doente, cheio de outros achaques que essa enfermidade provoca. Alguém que, portanto, estava numa situação desfavorável, estava para baixo. É próprio de São Lucas mostrar Jesus agindo para incluir todos aqueles que estão do lado de fora. É interessante como neste episódio que São Lucas mostra, não há discussão, não existe uma discussão. É Jesus quem revela o coração e o interior dos fariseus que o estavam observando, certamente para pegá-lo em alguma falha a respeito da observância da lei e para o censurarem. É Jesus quem traz para fora o que se passava na cabeça e no coração deles. E o faz com pergunta. Tomando a palavra, Jesus falou: a lei permite curar em dia de sábado ou não? E diz: ficar em silêncio. E Jesus tomou o inchado pela mão, curou e despediu. Deve ter dito: vai em paz, tua fé te salvou. Deve ter dito: vai, não peca mais. Vai, anuncia entre os teus as maravilhas que Deus realizou em ti. Alguma coisa assim. Jesus despediu o homem. E depois Jesus volta ao coração, à consciência dos seus opositores silenciosos, com outra pergunta: se algum de vós tem o filho ou um boi que caiu num buraco, num poço, não tira logo ou vai ficar esperando a segunda-feira porque é sábado? E diz: olhem só, não foram capazes de responder a isso. Jesus, portanto, sem nenhuma discussão, sem nenhuma diatribe, sem nenhum confronto, sem nenhum bater de frente, conscientiza esses irmãos, chefes dos fariseus. Meus irmãos e irmãs, disso aprendemos muito. Aprendemos a colocar-nos diante do Senhor. O hidrópico foi colocado diante de Jesus. Jesus o tomou pela mão. Jesus o curou e o despachou. Colocar-nos diante de Deus como nós somos, com os nossos inchaços, com as nossas doenças. Não devemos escondermos-nos de nós mesmos. Colocar diante de Deus a nossa baixeza, a nossa incapacidade, o nosso pecado, os defeitos,
as taras que muitas vezes perturbam o coração da gente, aterrorizam a nossa consciência. Colocarmos diante de Deus. O nosso padre formador dizia em italiano: jovens, vocês não devem se escandalizar de vocês mesmos. A gente, a certa altura, não entende o que os mais velhos, que os sábios, que os santos querem dizer. Não é isso? Jovens, vocês não devem se escandalizar de vocês mesmos. E serve para todos, adultos, idosos, pecadores. Não devemos nos escandalizar de nós mesmos. Ele queria dizer o seguinte: não façam como o avestruz, que se engana, escondendo a cabeça dele, achando que o caçador não vai ver aquele corpanzio, que o avestruz tem, e é por isso que ele não pode voar, porque o corpo dele é muito grande, é gigante. E tem esta ideia: está vindo o caçador com a espingarda, eu vou esconder a minha cabeça, porque sendo assim, sendo que eu não o vejo, consequentemente ele não me vê. Jovens, irmãos e irmãs, não nos escandalizemos de nós. Ou seja, reconheçamos diante de Deus aquilo que nós somos, que nós sentimos, que nós notamos, que nós percebemos, a fim de que possamos ser pegos pela mão, como este hidrópico, curados e despachados. Vai em paz, porque se nos escondermos de nós próprios, nunca admitiremos nossos defeitos, nossos pecados, nossos males, nossa baixeza, nossa miséria. E vamos ficar sempre com o pescoço, a cabeça empinada, achando que as pessoas não sabem. Não é isso? Que as pessoas não veem, que as pessoas não têm olhos. Colocarmos-nos diante do Senhor. O segundo ponto vem completar isto. E nós aprendemos do testemunho de hoje, São Martinho. São Martinho foi um mestiço. Ele era filho de um fidalgo, de um conquistador espanhol, com uma mulata panamenha. Aconteceu Martinho. E ele nasceu escuro. Mas não foi por isso que ele se tornou um consagrado. É porque ele nutria no seu coração um grande amor pelas pessoas, e de modo especial pelos pobres. Assim sendo, ele promovia a alegria, a cura, porque ele era uma espécie de barbeiro enfermeiro. Tinha esse ofício na antiguidade, barbeiro enfermeiro, que faz curativo, que aprende a dar uma injeção, sabe como é? Não tinha ninguém que fizesse, que receitava remédios, na maioria naturais, porque também não existia esta variedade de farmácias, e cuidava assim das pessoas. Ninguém se afastava do Martinho sem levar alguma coisa, que fosse uma palavra, que fosse uma ajuda de algum bem material. E por isso o povo então o apelidou Martinho Caridoso. E assim, quando São João 23 fez a canonização, usou exatamente esta expressão popular que o povo de Lima, no Peru, cunhou, referindo-se ao nosso santo de hoje. Mas tudo isso não nasce assim
de modo, digamos, espontâneo. Isso é cultivado. Isso vem do coração. Ou melhor, isso vem do Espírito Santo. Martinho cultivou na vida amor a Jesus de dois modos, particularmente. Na Eucaristia, que ele sempre que podia recebia a hóstia consagrada. Naquele tempo não era assim fácil como hoje. Só vez por outra recebia-se a Eucaristia. E enquanto não podia recebê-la, ficava ali um tempo contemplando lá o tabernáculo. O tabernáculo é o lugar onde se põe a Eucaristia, onde se guardam as divinas reservas, como assim chamamos, a hóstia que está no tabernáculo. Ficava ali se entretendo, conversando, pensando, adorando, rezando a Jesus na hóstia consagrada. O segundo modo como Martinho gostava de estar com Jesus era meditar nos seus sofrimentos. Jesus, pois, preso, Jesus flagelado, Jesus coroado de espinhos, Jesus humilhado, Jesus pregado na cruz, Jesus morto. E sabem o que acontecia com Martinho? Escorriam dos seus olhos rios de lágrimas, contemplando quase que pessoalmente ao vivo os sofrimentos do Senhor. Alguém já havia experimentado isso dessa maneira, chorar. Conhecemos da vida de São Francisco de Assis, no dia em que ele apareceu chorando. Ainda hoje existe lá em Assis, perto da igreja de Santa Maria dos Anjos, a Capela do Pranto, assim chamada. Chorando, lágrimas copiosas. E os irmãos ficaram preocupados de ver tanta lágrima. Que foi? Está doente? Não. Está doendo em algum lugar? Não. Alguém lhe bateu? Não. Alguém lhe fez alguma desfeita? Não. E o que foi? Afinal, qual é o motivo de tantas lágrimas? Francisco respondeu: é que de repente eu me dei conta que o amor não está sendo amado. O amor não é amado. Ou seja, deu-se conta de como a gente não corresponde, não está nem aí, de como a gente não faz por onde merecer tão grande amor. Foi o que aconteceu também com São Martinho. Ao meditar os sofrimentos do Senhor, aguava-se em lágrimas. Meus irmãos e irmãs, Deus amoleça o nosso coração. Deus nos conceda a graça do enternecimento. Deus nos conceda a graça do maravilhamento. O que acontece é que o nosso coração vai ficando de pedra, não é isso? Vai endurecendo, ficando de ferro ou de granito, de modo que nós não damos a devida atenção ao coração de Deus, como ao invés os santos souberam fazê-lo. Vamos pedir por intercessão de São Martinho de Lima, vamos pedir por intercessão de São Francisco de Assis, vamos pedir por intercessão de Santa Faustina, que nós também tenhamos um coração de carne,
que substitua o nosso coração de pedra, para que saibamos nos enternecer, nos maravilhar, nos comover, chorar diante do amor que Deus tem por nós. Convido agora que façamos um instante de silêncio. Puxa, dá uma chance ao teu coração. Deixa cair alguma coisa boa aí.